Então, pessoal, né, a aula de hoje é estabilidade de taludes, tá? Então, vamos começar, então, ver só algumas coisas? Via per favore, via! Filippo! Fuori! Madonna! È pazzesco! Incredibile! Oh, andiamo via di qua, andiamo via di qua! Correte! 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 Madonna santissima! Guarda come si muove! Ma è rimasto qualcuno dentro! Fuori! Chi c'è? Via! Patrizia, vieni qua dove sono io! Estão vendo aí? Tá vendo aí, Lert? Estou sim, professor, dá para ver. Está acontecendo aí os esforços, né, de cisalhamento e carregamento superaram o cisalhamento do solo, do atrito rocha do solo. É uma tristeza ver isso, né? Você vê como desce com gelatina, né, pessoal? Madonna che sta avvenendo adesso, ragazzi! Patrizia, Isso na vieni qua, Itália, né? qua! Sempre lembrando que o solo tem uma boa resistência à compressão, né? Por isso que as edificações ficam estáveis, né? Um dos problemas do solo, né? Ele não resistir à tração, mas Mettetevi in sicurezza voi, mettetevi subito in sicurezza, tutti quanti, mettetevi também Ecco, questa l'abbiamo visto insieme a voi, cosa è accaduto oggi pomeriggio a Maierato, adesso le stiamo riproponendo da capo, abbiamo potuto vedere tutto il momento davvero incredibile di questo costone di montagna a Maierato. Vou parar porque realmente é uma coisa impressionante, né? E acontece muito no Brasil. Só que nesses dois casos são em proporções, né? Não interessa se é para uma pessoa ou para mil, a tragédia é sempre grande. Algumas vezes no Brasil, infelizmente, social, uma tragédia social. Então, o que a gente chama de talude, pessoal? Né? Inclusive, hoje em dia, né, estão contratando muitos engenheiros, né? O governo federal, estadual, estão contratando muitos engenheiros justamente para tomar conta dessas questões da instabilidade de taludes, né? Que é uma coisa muito complicada, né? Talude, o que é o talude, então, pessoal? É qualquer superfície inclinada em relação horizontal. Uma definição extremamente simples, né? O que ele faz? Ela é inclinada, mas ele delimita uma massa de solo, rocha
ou outro material qualquer, que pode ser minério, escória, lixo, né? Aqueles lixões, ou aqueles taludes de minério que tiveram um problema recentemente aí. Então, eles podem ser o que? Naturais, né? Que são mais conhecidos como encostas, né? Que é o que nós estamos vendo aqui, né? Ou construídas pelo homem, né? Cortes e aterros aqui. Né? Natural. Né? E a nomenclatura é essa: a crista do talude, o talude, pé do talude, ângulo de inclinação, terreno de fundação, corpo do talude e altura, certo? Ó, sob condições específicas, né, pessoal? Sempre lembrando disso, uma porção de material de um talude pode deslocar-se em relação ao maciço restante, né? Desencadeando um processo denominado movimento de massa, e ao longo de uma dada superfície chamada superfície de ruptura. Aqui, né? Você tem aqui o movimento dessa massa e aqui a superfície de ruptura. Então, esses são os tipos de, né, movimentos de massa. Né? Rastejo, que nós vamos ver o que é, os escorregamentos, né? O creep, os slides, né? Naqueles filmes, naqueles vídeos que nós vimos, slides, né? Quedas de blocos rochosos, né? E as corridas, earth flow, mud flow e debris, né? Movimento, né? Escorregamento de terra, de lama, né? E de rejeitos, né? Que nós vimos naqueles, né? Escoamento, né? Corridas de rejeitos de mineração, né? Então vamos lá. O rastejo, ó, pessoal. Você observa que está tendo um rastejo nesse talude, nessa inclinação, quando você percebe que, olha a vegetação como é que fica assim, ó. Ela começa a se inclinar, né? Não se tem um movimento rápido, né? Da massa. Você está tendo um movimento lento, né? Você está tendo um movimento lento. Cercas, né? Começam a se quebrar. Tronco, né? A árvore estava crescendo assim, houve um rastejo, né? Um creep, né? Então ela começa a crescer, ela quer crescer na vertical, né? Então você percebe que está havendo uma movimentação do solo muito lenta aqui, né? Muito lenta aqui. Os muros de arrimos começam a ficar estufados aqui, né? Ó, camadas de rochas começam a ficar curvas, né, nas proximidades da superfície, né? Começa se eventualmente tiver algum pavimento de uma estrada aqui, elas começam, né, a surgir trincas, fraturas, né? E os postes, né, ficam adernados também. Mas o rastejo é um processo lento, né? Processo lento. Você vê que aqui é um processo lento e olha com o tempo aqui esses coqueiros, mas estão ali, né? E olha o corte está aqui, mas está havendo um movimento lento desse, né? E aqui tem os escorregamentos, né? Começa uma fraqueza do solo, né? E uma ruptura ao longo da superfície, né? Geralmente em rochas com xisto e foliação, né? Aquelas rochas com xistosidade, que elas têm aquelas, né? Aquelas lamelas assim, ó. Então essas lamelas, né? Entre a formação rochosa começa a ter esse movimento, né? Entre elas. E aí você tem esses escorregamentos aqui,
conforme nós podemos observar nessa foto aqui, né? Lateral. Né? São os escorregamentos, os slides, né? Tem muito termo em língua inglesa, né? Outro tipo de escorregamento também, ó, que são os circulares, né? Você tem esse movimento circular, né? Tem um degrau de abatimento, né? Como nós podemos observar nessa foto aqui também. Né? E ela é encurvada, né? Ela vai fazendo umas curvas aqui. Aqui temos os escorregamento em cunha, né? Você vê que ele abre aqui, ó. Opa. Olha aqui uma cunha aqui, ó, né? Ele faz essa abertura aqui, ó. E aí ele desce para cá, né? Tem duas superfícies de ruptura, ele está dizendo. Tem uma superfície de ruptura e outra superfície de ruptura. Enquanto que nos outros, você lembra, eles vinham assim, com uma superfície de ruptura só. Esse abre duas, né? Por isso que ele tem essa denominação em cunha. Aqui, quedas, né? Tem um maciço rochoso, né? Blocos que estão instáveis e começa a ter a queda, né? Pela gravidade aí, né? Então, sustenta, né, os esforços de cisalhamento que teriam que trabalhar aqui, né? Porque, na verdade, isso quer descer e a rocha tenta segurar o maciço rochoso, mas, né, como podemos observar aqui nessa foto aqui, né? As quedas, né, das rochas aí. E aqui nós temos o tombamento, né? Um maciço rochoso, né? E tem esse movimento aqui de tombamento, como nós podemos ver nessa foto aqui. E aqui tem as descontinuidades, né? Da rocha, fraturas, né? Eventualmente, ou rochas, descontinuidade mesmo da formação rochosa, né? De rocha sedimentar com rocha metamórfica, né? E vai e cria essas descontinuidades entre rochas aí, e aí tem a inclinação, né? Tem um tombamento aqui. Rolamento de blocos, né? Vamos aqui. Tem o solo saprolítico, né? Que são solos mais maduros, né? Solos já bem decomposto pela intempérie, né? Pelo sol, pela chuva. Né? Então eles não têm como segurar, né? A erosão e o escorregamento dos maciços rochosos, né? Podemos ver nessa foto aqui, né? Quedas também, né? Desplacamento, né? Aquilo que eu falei, ó. Xistosidade, né? Alto ângulo de mergulho, né? As rochas elas formam lamelas, assim, lamelares, né? E elas escorregam entre esses planos paralelos, né? Com o tempo, com a intempérie, né? Porque vocês lembram que a formação do solo vem do intemperismo das rochas, né? É lógico, os períodos são enormes, né? Milhares, milhões de anos, né? Para uma rocha sofrer o intemperismo até se converter em solo. Só que infelizmente, tem esses processos que eles passam, né? Na degradação da rocha, por intemperismo, vai acontecer, infelizmente, esses movimentos de blocos rochosos aí. E ainda mais com essas xistosidades, essas placas, esses deslizamentos planos, essa formação lamelar,
facilita mais ainda esse movimento do bloco rochoso, né? Por existir essa formação rochosa, né? Aqui nós temos aqui na foto, né? Uma foto bem antiga que eu arrumei aqui, ó. Olha aqui como tem lamelas aqui, formação lamelares. Aqui, ó, né? E isso desliza como se fosse planos, né? Quem nunca viu, né? Algumas ardósia, vê como a ardósia, né? A ardósia, ela tem essas lamelas, né? Quem já viu ardósia, você vê, né? Que ela tem umas placas, né? Imagine sobre uma forte pressão, isso escorrega mesmo, né? E com intemperismo, sol, chuva, calor. Né? E aqui nós temos o mud flow, né? Lama, né? Deslizamento, escorregamento de lama, de terra, ó, aqui. De rejeito, detritos, né? De detritos aqui também, ó, detritos de mineração. Né? Então, esses são os modelos, as formas que nós temos hoje de ocorrer movimento de massa em taludes. Né? E o que causa, né? Quais são as forças atuantes em um talude, né? E são duas questões que são trabalhadas, pessoal, para você avaliar a estabilidade de um talude. Tem tudo formulações, né? Tem métodos diferentes, né? Para taludes muito inclinados, taludes considerados infinitos, taludes considerados finitos, com percolação de água, sem percolação de água, né? Tem tudo estudos, né? Vários critérios, vários métodos, né? Nós vamos ver alguns aqui, né? Por exemplo, como é que é o critério, né? Vamos pegar uma outra coisa aqui, porque eu vou pegar o branco de repente, ó. Quais são as forças? Tem as forças instabilizadoras, né? O que é a força instabilizadora? Que deixa o teu talúdio próximo de teu movimento de massa, né? Ele facilita aquela movimentação da massa. O que eles fazem? Induzem, né, o movimento de massa ao longo da superfície de ruptura. E quais são? Eles induzem, ó, tensões cisalhantes. Eles induzem as tensões cisalhantes, pessoal. Né? E o que são? O que induz essas tensões cisalhantes? Forças gravitacionais, né? Gravidade, né? Você tem uma massa lá, a gravidade vai agir nele, né? E vai descer. Então, a força gravitacional e o que? Se houver água, né? Nós vamos perceber, se houver percolação da água, o nosso talude se torna mais instável, né? Então, são as duas forças que dão instabilidade. E o que resiste, pessoal? Quem que vai resistir? O que nós precisamos avaliar? As forças, elas se opõem ao movimento, ó, em função da resistência ao cisalhamento do material, né? Em função ao cisalhamento do material. Então, por exemplo, você tem aquele contato, você tem a rocha sã, e daí você tem um maciço de terra aqui, e aqui é a rocha, né? E aqui é a rocha, né? A rocha sã. Então, o que está segurando aquele maciço, pessoal, de terra aqui, ó, o que está segurando ele aqui é justamente essa força de atrito aqui, ó, entre a rocha e o solo. Né? É isso que a gente sempre avalia. Será que a tensão de atrito aqui
com relação a essa aqui resistente, se for igual, o talude já é instável, né? Se essa tensão aqui, né, e essa tensão aqui, né, se for já igual, ele já é um talude instável. Se surgir uma percolação de água, né, teremos um problema. Agora, geralmente, nós consideramos esse talude estável se essa relação for maior ou igual a 1,5. Então, o fator de segurança, que a gente vai aprender a calcular o fator de segurança, ele estabelece alguma relação entre essas duas tensões de cisalhamento, né? Entre essas duas tensões de cisalhamento. E se na hora que você calcular, porque tem vários métodos de cálculo, né? Cada um específico por um tipo de formação do talude e do maciço, né? Se essa relação, as normas brasileiras estabelecem que essa relação para esse talude ser estável tem que ser maior ou igual a 1,5. Né? Igual a 1, o talude é considerado instável, e menor que, menor que 1 está condenado. Né? Está condenado. Então, vamos lá aqui. Ó. A instabilidade do talude, né? Que foi o que falasse. A instabilidade do talude, né? É deflagrada quando as tensões cisalhantes mobilizadas, né? O nome seria esse, né? Tensões cisalhantes mobilizadas se igualam à resistência ao cisalhamento, né? Então, ela é deflagrada, aqui quando é igual a 1, né? Quando esse fator é igual a 1, nós temos a instabilidade surgida, né? Aqui, ó, que eu falei aqui, pessoal. Aqui é a superfície potencial de ruptura desse talude aqui, né? Esse maciço. Quando essa tensão mobilizada se igualar àquela que já igualou, a gente já sabe que pode ter algum tipo de coisa, né? E qual é a influência da água nessas questões? Ela aumenta, né? Ela aumenta, logicamente, o peso específico do solo, né? Pela retenção parcial, ela retém, né? Das águas de infiltração, né? Como ela retém, né? Muitas vezes retém pela porosidade do solo, e ela aumenta o peso específico do solo, e como o peso específico do solo está sujeito à ação da gravidade, né? Então nós teremos problema. E aí vocês lembram muito bem, né, da questão da poropressão, é a pressão da água, né? A tensão efetiva do solo, né, é a tensão do solo menos a poropressão, né? Que é a pressão que a água... Porque isso é muito interessante entender esse mecanismo, pessoal. A gente sabe que o solo tem as partículas, né? Tem o ar e tem a água. Né? Quando todo o espaço vazio estiver ocupado por água, a gente diz que o solo está saturado de água. Né? E quando um solo saturado, quando você carrega aquele solo, uma fundação de um prédio, por exemplo, quem primeiro absorve essa carga é a água, não é o solo. Né? Um solo, uma argila saturada, por exemplo, é a água. O carregamento imediato é a água que suporta. Né? E com o passar do tempo, com essa pressão, né, vai expulsando a água.
né, lentamente vai expulsando a água, e essa água que suportava a carga vai transferindo para as partículas de solo, que passam a ir lentamente suportando aquela carga. Uma transferência da água, do carregamento que a água estava suportando, para os grãos, para as partículas de solo, né? Admitindo mais um aqui, né? Então, conforme essa água vai saindo, nós estamos tendo o quê? O adensamento. E acontece o quê? O recalque por adensamento, né? É o recalque por adensamento. Na verdade, o recalque que acontece é pela redução dos espaços vazios que o solo tem, né? Ele estava com água, ele começa a expulsar a água, né? As partículas vão se aproximando e vai saindo a água. E tem situações que esse recalque demora 100 anos, né, para surgir com a migração da água, né? Tem muitas situações que o recalque só vai aparecer daqui a 100 anos. É um exemplo que eu não gosto de dar, né? Mas porque a esponja, né? Se aperta a esponja, o que ela vai fazendo? Ela vai diminuindo e vai expulsando a água. O solo é a mesma coisa. É lógico que o fator tempo aí é totalmente diferente, né? Mas é o exemplo típico, né? A esponja, né? Se aperta a esponja, ela vai, ela vai tirando a poropressão e aí chega num ponto que sai toda a água, e quem está segurando mesmo é a esponja, né? É a esponja. Então, esse é o que eu queria falar sobre essa questão. Então, é o seguinte, se tem a água, muita água ali no talude, ó, que ele aumenta essa pressão, ó, né? A poropressão da água, aumentando essa parcela, ó, a tensão do solo continua a mesma, e diminui a tensão efetiva, né? Reduzindo a tensão efetiva, o solo começa a perder resistência, né? E em muitas situações ele pode até se desfazer, que é o que parece que aconteceu naquelas questões de Brumadinho e Mariana, né? A liquefação do solo, ele perdeu a estrutura, né? Ele perdeu a sustentação. E também é lógico, né? Meio, pessoal, é escrito, mas é uma coisa meio assim óbvia na nossa sensação, né? Elimina a coesão, né, em solos não saturados. O que é aquela coesão? É aquela coisa que você pega a argila, ela se aperta, amalgama, faz o amalgamento dela, né? Que é apertar, ela fica na forma. A areia, você faz isso, ela fica? Não fica, porque a coesão da areia é zero, né? Então, se você vai colocando água, vai perdendo a coesão, né, até que ela liquefaz, né? Ela fica um líquido, né? Então, ela diminui a coesão do solo e piora mais a situação do talude, né? A presença da água. E outra coisa é a cimentação entre as partículas de solo, né? Muitas vezes partículas de... O que é a cimentação? É a aderência entre elas por uma argila, por uma areia, né? Areia com argila, uma gruda na outra, né? E, eventualmente, a água dilui esse tipo de coisa e ocorre uma perda da cimentação existente entre as partículas de solo. E tem a introdução, né, de uma força de percolação, né, na direção do fluxo que tende a arrastar, né? Isso é até uma coisa óbvia, né? Na verdade, a maioria das coisas aqui que nós falamos trata de mecânica de solos, mas você, com bom senso já de engenheiro, você percebe que é uma coisa que acontece mesmo, né? Você vai lá, ó, força de percolação da direção do fluxo, quantas vezes você viu lá, a água começa a escorrer, ela abre, né? Ela abre um caminho, né? E vai arrastando as partículas de solo por lá.
Então, essas são as influências da água, né, intersticial, quer dizer, a água no meio dos grãos de solo, no meio das partículas de solo, o que elas atrapalham na estabilidade de um talude, né? E aí, o que seriam aqui ação antrópica, né? Ação antrópica é a ação do homem na destruição, na modificação do meio ambiente, né? Ação antrópica é a participação do homem na degradação do meio que a gente habita, né? Execução de cortes com geometria incorreta, né? O cara fala que ele já fez 200 daquele jeito e vai querer fazer de novo, achando que é tudo igual, né? Já fiz 200 vezes a fundação desse jeito, isso eu ouvi muito, né? Mas aí não pode fazer assim. Ah, mas eu já fiz 20 galpões desse jeito e deu certo. Falei, mas esse vai ser o primeiro que não vai. Porque esse pessoal que fala que não é engenheiro, mas tem uma experiência prática, esses são os problemas para a gente, né? Porque eles falam, não, fiz 20 e já deu certo. Falei, mas nesse não vai ser o primeiro que não vai dar. Ah, não, mas vai, não vai, né? Você não tem CREA? Você tem CREA? Não tenho. Ah, então, quem que vai ser? Sou eu? Então você vai fazer como eu quero. Então, execução de cortes com geometria incorreta, né? Execução deficiente de aterros, né? Geometria, compactação, né, errada, né? Fundação, teor de umidade, né, que nós vimos na compactação. Lançamento de lixos e entulho nas encostas e nos taludes, né? Participação do homem, né? Remoção da cobertura vegetal, né? Porque queira ou não queira, né? Não sei se falando mais para frente, as raízes ajudam bastante, né? Porque elas dão uma coesão ali no solo, elas dão uma estrutura nas partículas do solo, né? Mas ela também tem alguns problemas que elas causam, que muitas vezes ela causa a raiz da planta, muitos sabem já, ela provoca uma fratura numa rocha, né? Abrindo, cisalhando, né? Permitindo ali algum tipo de problema de uma linha de ruptura ali. Mas a maior parte do tempo, né? Dos cenários, a maior parte dos cenários, a cobertura vegetal ajuda, né? Muitas vezes ela protege não haver uma infiltração da água, causando aquele aumento do peso específico do solo naquela região. Mas também não podemos deixar nós como engenheiros, nós temos que admitir que também muitas vezes, né, as raízes jogam a água, né, as águas penetram pelas raízes e muitas vezes causam algum tipo de fratura e abertura no solo também. Não podemos também, né, esquecer isso daí. Lançamento e concentração de água pluvial ou servida, né? O cara vai lá, lança água em qualquer lugar, né? Lança num talude lá, achando que está tudo bonitinho, com o tempo, né, vai começando, né, a ter um problema aqui de uma erosão, alguma coisa assim, promovida pela ação do aluvião, né, movimento de água. E também tem uma coisa que acontece muito também, que a gente às vezes, que é as vibrações produzidas por tráfego pesado e, eventualmente, explosões perto, por exemplo, de uma pedreira, né? Pedreira, né? Aqui na minha região onde eu moro, tem uma pedreira aqui perto, todo dia, bum! Né? É lógico que é longe, né? Mas você escuta, né? O barulho aí. Muita gente aqui na região escuta diariamente essas explosões aqui. Então, produção por tráfego pesado também, você vê muitas situações aí, você vê, poxa, uma empresa tão grande, um galpão tão maravilhoso, como desceu aquele talude, né? Vai saber se a beira da rodovia, aquele tráfego pesado, né, não foi considerado na hora de avaliar, né, o carregamento nele aí, né? Então, essas são as ações do homem, né, para a instabilidade dos taludes. Então, pessoal,
agora aqui, nessa aula aqui terminou. Agora eu vou passar para você, passar, né, um critério de cálculo que eu vou pedir para vocês aqui na unidade 4.